Olá, Evandro, boa noite. Olá, boa noite, Fábio. Tá ouvindo bem aí? Estou. E você? Então, tudo ótimo, estou ouvindo bem também. Bom, deixa eu fazer a introdução aqui. Bom, boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma live do Artemis Laboratório. Eu sou o Dr. Fábio Rocha Lima, médico patologista, diretor técnico aqui do Artemis Laboratório. E hoje vamos falar um pouco sobre câncer de mama, pois estamos aqui no Outubro Rosa, né? E hoje temos um convidado especial aqui, o meu amigo, o Dr. Evandro Canhaço, médico mastologista. Boa noite, Evandro. Por favor, se apresente aí, por favor. Fala um pouquinho de você. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos. Primeiramente, obrigado pelo convite. Fico feliz de estar aqui hoje para a gente conversar sobre o Outubro Rosa, né? Essa campanha tão bonita e tão falada sempre, né? Uma tentativa da gente poder conscientizar a população, principalmente a população feminina, para a gente poder fazer um diagnóstico mais precoce, uma conscientização e uma prevenção, que é o mais importante. Bom, o Fábio já falou, meu nome é Evandro Canhatso, eu sou médico mastologista, eu sou formado pela Universidade Federal da Grande Dourados, eu fiz residência médica em ginecologia obstetrícia e mastologia do Hospital do Servidor Público Estadual em São Paulo, e aí eu fiz uma pós em imagem de mama e diagnóstico na Unifesp, e tenho mestrado também pelo Hospital do Servidor Público Estadual. Tenho consultório em Dourados, trabalho no hospital universitário, trabalho no grupo de oncologia também aqui. Então, estou com 15 anos de formado, então já tenho uma experiênciazinha ali na área oncológica. Legal, legal. Bom, Evandro, então, né, acho que a gente tem que começar falando dessa iniciativa do Outubro Rosa, né, que começou exatamente com o tema que nós vamos falar hoje, né, com o objetivo da prevenção do câncer de mama, né? Quer falar um pouquinho dessa iniciativa, do que é o Outubro Rosa, dos objetivos dessa campanha? Bom, o Outubro Rosa ele começou em Nova York, né? E aí começou nessa questão da prevenção. Foi uma campanha visando a conscientização da população feminina em torno do câncer de mama, né? E aí sempre tentando trazer a população para hábitos de vida mais saudáveis, né? Uma tentativa também de fazer a prevenção, trazendo a conscientização do autoexame, né? Da conscientização corporal e também do diagnóstico precoce através de exames de imagem, principalmente com a mamografia, né? Então, assim, isso começou a se espalhar, isso acabou tomando força, né? E hoje é uma campanha mundial, né? Vários locais acabam produzindo os holofotes, né? Acabam sendo produzidos com a cor rosa. Então, assim, numa tentativa sempre de chamar a atenção importante, né, essa fala, mas atualmente, por conta da gente comentar tanto, de ser tão falado, né, as mídias trazerem isso tão à tona, está sendo cada vez mais bem aceito, né, a gente falar sobre isso, e a gente está conseguindo com isso fazer um diagnóstico cada vez mais precoce, né? Legal. Bom, então, né, entrando nessa campanha do Outubro Rosa, nessa nossa primeira live do mês, então nós vamos falar sobre câncer de mama, né? E a gente sabe, né, que o câncer de mama é o câncer que mais comum e o que mais mata mulheres, tanto no Brasil quanto em todo o mundo, né? E você tem esses dados aí, Evandro, mais ou menos, de quantas pessoas são afetadas por câncer de mama, para a gente passar uma noção aí para o pessoal, numérica aí? Em média, o que a gente tem em questão de Brasil, né, é que a gente tem em torno de 57, quase 60 casos novos de câncer de mama para uma população de 100 mil habitantes, né? A região sul e sudeste acaba tendo até mais, né? Acaba sendo um diagnóstico ali em torno de 70 casos de câncer para cada 100 mil habitantes, né? Aqui na região centro-oeste a gente tem esse número em torno de 57. Então, assim, pensando numa população como Dourados,
A gente tem um pouco mais de 200 mil habitantes, né? Então é como se a gente tivesse a cada ano 120 casos novos de câncer de mama, né? Mas a gente tem que lembrar dos casos do ano passado, por exemplo, que não foram diagnosticados, do outro ano que não foram diagnosticados. Então acaba se acumulando, né? Então, se a gente for pensar, por exemplo, numa época de pandemia, onde as pessoas deixaram de se cuidar por um tempo, né? Então, assim, é o que está acontecendo agora. As pessoas acabaram se isolando um pouco e por conta de tudo que aconteceu e está acontecendo, né? A gente tem feito agora um diagnóstico maior, né? E infelizmente um pouco mais avançado por conta desse atraso que acaba acontecendo, né? Então, assim, a gente acaba tendo hoje para a população de Dourados em torno de 120 casos novos a cada ano. Isso só Dourados. Se a gente for pensar em toda a região aqui do sul do estado, né? Se a gente for pensar em tudo isso, então a gente acaba tendo muitos casos, né? Dourados acaba sendo um polo, né? A gente drena toda uma população aqui como um serviço de referência, né? Então, um centro de referência. Então, a gente acaba tendo muito mais casos aqui, né? Com certeza. A gente já cheguei a fazer eu mesmo aqui em Dourados, época que a gente atendia mais o serviço do SUS também, aí diagnóstico aí de mais de 150 casos de câncer de mama no ano, aqui, só eu, né? Quando trabalhava no serviço maior. E então você vê que realmente a quantidade de casos é grande mesmo, né, Ivan? É, Bom, a gente está falando aí, né, de câncer de mama e sempre quando a gente está conversando sobre isso, o pessoal sempre pergunta, né? Mas o que causa o câncer de mama, né? Quais são as principais causas, né? Quais são os fatores que levam a pessoa a aumentar o risco de desenvolver câncer de mama? então, na verdade, eu tenho muitas pacientes que vêm ao consultório e muitas vêm falando, não, em relação ao câncer de mama eu não tenho risco porque na minha família ninguém tem. Então, esse é um erro grande, né? As pessoas pensarem dessa forma, porque, na verdade, somente 10% dos casos, 10 a 15% dos casos só estão relacionados a questões hereditárias, né? O restante, né, a grande maioria, 90, 85% dos casos, na verdade, é exposição, né? É devido ao tipo de vida, né, que a paciente acabou levando, né? Então, entre os fatores de risco, a gente tem principalmente a obesidade. Então, a gente se fala muito, né? Virou um tabu, por exemplo, a terapia hormonal, a gente sabe que é um fator de risco na pós-menopausa, mas quando ela é bem empregada, em pacientes que acabam sendo mais cuidadosas, a gente acaba tendo um risco até menor do que a própria obesidade pós-menopausa, né? E isso não é nem tão falado. Então, assim, entre os fatores de risco, a gente acaba tendo o sedentarismo, o estresse, a obesidade. Então, assim, uma menopausa tardia, uma menarca precoce, que é a primeira menstruação ocorrendo bem precocemente, né? Pacientes que acabam tendo mamas densas, que é aquela mama que não tem nada de gordura, uma mama com tecido glandular mais intenso, né? Então, as pacientes que não tiveram filhos, ou as pacientes que optaram por ter a primeira gestação após os 30 anos, né? As pacientes que não amamentaram. Então, assim, acabam sendo os fatores o alcoolismo. Então, assim, acaba sendo os fatores de risco maiores, né? Já, pelo menos os já estudados até agora, porque a medicina está sempre avançando, né? Até onde a gente tem conhecimento, é isso que a gente tem. Em relação aos fatores hereditários, né? Então, a gente considera os fatores de risco aquelas pacientes que têm história de câncer de mama familiar, na família, principalmente os familiares de primeiro grau, né? Então, assim, são aquelas pessoas que têm uma mãe, uma irmã, que tiveram câncer de mama e principalmente abaixo de 50 anos, né? Que seria considerado numa idade na pré-menopausa, né? Ou um familiar, dois familiares pelo menos, que tiveram câncer de mama acima de 50 anos, né, independente do grau, né?
Outra coisa é o paciente ter um familiar que teve um câncer de mama bilateral, né? E, além disso, o câncer de mama masculino acaba também sendo um grande fator de risco para essas pacientes, né? Já acabaria tendo uma indicação até de um estudo genético, né? Nessas pacientes que têm uma história familiar importante, né? Famílias que a gente vê que se repete, né? Geração após geração, o câncer de mama, câncer ovariano, que também muitas vezes está ligado à mutação, à mesma mutação genética, né? Então, esses seriam os fatores de risco principais. Então tem muito a ver com a mudança da sociedade, né, Evandro? E as mulheres que antigamente tinham muitos filhos, né, amamentavam esses filhos, né? E hoje com a mudança, né, com essa mudança, né, das mulheres terem poucos filhos, né, não amamentarem, isso daí, então, essa mudança na característica social, né, da mulher tem muito a ver com o aumento da incidência do câncer de mama, né? Com certeza, né? Na verdade, a entrada da mulher no mercado de trabalho foi importantíssima, né? A gente vê os reflexos hoje, mas infelizmente acabou tendo um preço, né? Então, assim, a mulher ela acabou sofrendo com isso, né? E acabou aumentando os índices de câncer de mama, né? Então, mais do que nunca, a mulher tem que pensar em prevenção, né? Não é somente ela estar participando, ela estar ativa na sociedade, mas ela tem que estar também atenta aos cuidados, né? À saúde e a esses fatores de risco, né? Como a própria obesidade, como a própria como os exames que devem ser feitos anuais, né? Como medida preventiva, né? Então, mais do que nunca, a mulher, ela, apesar de estar inserida no mercado de trabalho, ela tem que, ao mesmo tempo, estar se cuidando, né? A grande questão é que, assim, a mama, ela só completa ela só se completa o ciclo dela, né? A maturação. A mama feminina, ela só tem a maturação dela só se completa a partir do momento que a mulher amamenta. Então, assim, até a mulher amamentar, ela acaba tendo um ciclo celular que acaba sendo muito rápido. Então, assim, esse ciclo celular, muitas vezes pode ter algum erro ali e é uma mutação e que, infelizmente, aquilo acaba desencadeando uma célula oncológica, né? A mulher que amamentou, a mulher que teve filhos, essa mulher acaba tendo um ciclo celular mamário um pouco mais lento. Então, assim, esse ciclo mais lento dá tempo do corpo perceber que ocorreu um erro e dá tempo de corrigir isso. Então, por isso que essa questão de ter filhos, essa opção de ter filhos após os 30 anos, acabou ocasionando um pouco mais o risco, aumentando um pouco mais o risco de câncer mamário. Uhum. Eu até lembro quando eu dava as aulas e palestras que eu dou às vezes sobre câncer de mama, né? A gente fala, não quer ter câncer de mama, é só ter 4, 5 filhos, né? Mas a maioria das mulheres hoje não querem esse tipo de prevenção. Elas não aceitam essa sugestão mais hoje em dia. Não, e assim, e outra coisa, Fábio, é o contrário também. Então, assim, eu tenho muitas pacientes que vêm ao consultório e elas falam assim, mas eu tive 3 filhos e eu amamentei. É impossível ter um câncer de mama. Mas não é. A Não, gente acaba também não é vendo isso. também que não é bem por aí. Não é porque nós estamos falando isso agora, Exatamente. não é por aí. Que a mulher não vai dar, não, eu tive filho lá com 18 anos, pronto, agora eu não vou ter mais câncer de mama. Não é bem isso. Então, assim, é só um dos fatores. Não adianta a mulher também ter tido filho antes dos 30 anos e ter amamentado, só que ela leva um estilo de vida que não é saudável, né? Sim. Principalmente essa questão da obesidade, né? Agora, por que a obesidade? Obesidade. Eu estou falando tanto da obesidade, né? Porque, assim, a obesidade, ela aumenta em torno de 50%, ela chega a aumentar em torno de 50% o risco de câncer de mama. Mas por quê? Porque essa gordura subcutânea, ela acaba produzindo um hormônio, que é a estrona, que acaba aumentando grandemente o risco, né, de câncer mamário, né? Ela acaba tendo uma sobrecarga hormonal corpórea. E isso acaba estimulando muito a glândula mamária. E é aí que pode ser o gatilho de desenvolver o câncer mamário, né? Então é por isso que é tão falado. Ao mesmo tempo, os estudos mostram que o quê? As mulheres que, por exemplo,
emagrecem em torno de 10 quilos pelo menos, ela já tem uma queda de 50% no risco de câncer mamário. Então, assim, é fundamental que hoje em dia a gente tente levar um estilo de vida mais saudável possível, né? Algo que eu costumo sempre falar para os pacientes que a gente faz um diagnóstico de câncer de mama e que depois do tratamento, depois que eu digo assim, depois da cirurgia, depois de ter sido feito talvez a quimio ou radioterapia, eu falo, olha, a partir de agora, o fundamental é você rever o teu estilo de vida, né? É você rever, assim, principalmente, por exemplo, uma atividade física, né? Por quê? Atividade física, mais uma vez, diminui em torno de 50% o risco dessa mulher que teve o câncer de mama de ter novamente um câncer, né? De ter uma recidiva, né? Então, é como se ela tomasse todos os dias um antídoto, né? Então, assim, é fundamental que ela repense o estilo de vida. Mas, infelizmente, o mais difícil é a gente mudar hábito. E atividade física não é só para câncer de mama, né, Evandro? Atividade física é essencial para muitas outras doenças, né? Previne muitas coisas, né? Desde doenças cardiovasculares que matam muita gente, até passando por outros tipos de câncer também, né? Então, hábitos saudáveis de vida é uma dica que vale para muita coisa, né? Com certeza. Bom, vamos falar um pouquinho, então, que tipo de sintoma, o que que a paciente tem que se preocupar, né? O que é sinal de alerta que a paciente tem que se preocupar que ela pode ter um câncer de mama? Então, acabei vendo uma pergunta ali em relação ao autoexame, né? Então, assim, a maioria das Uhum. mulheres acaba percebendo, né, justamente no autoexame, né? Então, assim, hoje ainda o que as pacientes mais procuram o consultório médico, o consultório do mastologista, é por conta disso, porque ela percebeu a palpação, um nódulo. Então, assim, o mais comum é isso, é a paciente, é um nódulo, né, um caroço, uma nodulação mamária, né? É o sintoma mais comum. Mas, assim, um derrame papilar, que a gente fala, que é a saída de um líquido pelo mamilo, né? Então, assim, se esse líquido for, principalmente se ele sair espontaneamente, se ele sair, ou seja, ele não sendo provocado, né? A mulher, ela percebe que aquilo está gotejando, né? Se for principalmente sanguinolento ou translúcido, né? Transparente, então acaba sendo um risco maior de ser algo maligno, né? Algum nódulo axilar, a paciente acaba percebendo também. Não necessariamente ela percebe como um nódulo, mas assim, muitas vezes ela se olha no espelho e ela percebe que há uma retração na pele ou há um abaulamento, ou seja, há uma nodulação, uma leve nodulação cutânea. Aquilo são fatores de alerta em relação ao câncer de mama. São sinais, né? Mas a gente consegue fazer diagnóstico mais precoce do que isso, né? A gente, na palpação, a gente consegue perceber na palpação nódulos em torno de 1 centímetro, né? Exames de imagem, como a mamografia, muitas vezes a ultrassonografia ou a ressonância mamária, acaba fazendo um diagnóstico mais precoce. A gente acaba percebendo nódulos menores, né? Menores de 1 centímetro, nódulos impalpáveis, ou seja, lesões que a gente chama de lesões subclínicas, né? Então, o que a gente mais gostaria de fazer seria diagnóstico, né, nessa fase, na fase subclínica, na fase imperceptível ainda. Mas por quê? Porque é nessa fase que a gente consegue dar a maioria da cura, né? A maioria das pacientes conseguem a cura justamente nessa fase subclínica. Por quê? É um estadiamento muito precoce, né? Muitas pacientes que fazem um diagnóstico precoce, às vezes não precisam nem fazer uma quimioterapia, né? Então, assim, é o que a gente mais gostaria de receber, seriam esse tipo de paciente no consultório. Paciente que acaba vindo por uma consulta de rastreamento, uma consulta de rotina, e muitas vezes a gente acaba fazendo um diagnóstico mais precoce, né? Mas, infelizmente, o que a gente mais recebe no consultório é aquela paciente que palpou e percebeu um nódulo e acabou vindo ao consultório.
né? Mas, assim, entre os sinais seriam esses, né? Os mais comuns seria a nodulação, o líquido que sai do mamilo e essa retração ou o próprio linfonodo axilar palpável. Evandro, já que nós estamos falando do autoexame, né? Eu acho que a gente tem que colocar um ponto aqui que eu acho muito importante, né? Que eu acho assim, o autoconhecimento, né? A mulher se palpar, conhecer o seu corpo, perceber alterações no seu corpo é importantíssimo. Mas eu acho que a gente tem que deixar uma mensagem aqui que tem mulheres que acham que porque ela se palpa uma vez por mês lá, ela não precisa ir no médico, não precisa fazer exame de imagem e nada além disso, né? Então eu acho que a gente tem que alertar que é importante o autoexame, é importante a mulher se conhecer, mas o autoexame não exclui a visita dela ao ginecologista, né, fazer os exames preventivos, porque muitas vezes, né, eu até brinco assim, né, a mulher vai lá, dá uma palpadinha assim, não tenho nada, não preciso ir no médico. E isso é um perigo muito grande, né, Ivan? Com certeza. Então, assim, o autoexame, ele deve ser realizado quando, né? Porque, assim, acaba tendo época que é estimulado o autoexame, tem época que é condenado, né? Tem época que tem pacientes, igual você falou, consideram o autoexame suficiente. Então, assim, o autoexame, nas mulheres que menstruam, ele deve ser feito depois da menstruação. Porque logo antes da menstruação ou durante a menstruação, acaba confundindo, né? Acaba confundindo com o tecido mamário que está ainda estimulado pela fase hormonal ali do ciclo menstrual. Então, assim, o autoexame ele não é suficiente, ele é um exame importante para a gente fazer um diagnóstico, por exemplo, ou para a paciente ficar tranquila, mas assim, ele não é suficiente, né? Aí acaba entrando o médico e acaba entrando os exames de imagem, né? Eu tenho paciente que vem ao consultório e fala, doutor, eu faço qualquer coisa, mas eu não vou fazer mamografia. O que acontece? A mamografia, ela é o único exame considerado rastreamento para câncer de mama. E o que seria isso, esse título de rastreamento? Ela é o único. Né? Então, assim, o que seria? Quando a gente fala de exame de rastreamento, é aquele exame que faz um diagnóstico precoce, aquele exame que faz diagnóstico, por exemplo, de um pré-câncer, que seria um carcinoma ductal in situ, por exemplo. Né? A mamografia, ela vê lesão, por exemplo, microcalcificações, que são lesões impalpáveis. São lesões difíceis de serem vistas, por exemplo, na ultrassonografia. Então, assim, não dá para a gente pular etapa, não dá para a paciente vir e falar, olha, eu não vou fazer. Aí eu falo, olha, por sua conta e risco. Né? Eu acredito que existam exames piores do que esse, né? Então, assim, a gente conseguindo fazer num local que faça bem feito, uma técnica de radiologia que consiga fazer adequadamente, né? E num período que não seja o período menstrual, a mamografia acaba não sendo tão não incomodativa, né? Eu tenho pacientes que ficam com receio e depois que fazem o primeiro exame falam, nossa, eu pensei que fosse muito pior, né? É muito tranquilo realizar um exame desse uma vez ao ano, né? E eu acho que vale a pena pela saúde, né? Você conseguindo, há uma tranquilidade da paciente depois que ela faz esse exame. Né? Então, assim, como é que funciona o exame de mamografia, né? Igual Isso, boa o pergunta Pablo aí. tá interrogando. Então, assim, como funciona o exame de mamografia? O mamógrafo, né, é um aparelho que um técnico de radiologia treinado, ele vai fazer o exame, em geral, em duas incidências. Uma incidência que a gente chama de crânio caudal, que seria de cima para baixo, e uma incidência um pouco mais diagonal, né, que é a oblíqua. Então, assim, isso com o quê? Com o intuito da gente tentar verificar uma lesão que esteja desde a axila até uma lesão que esteja retroareolar, né? Então, assim, há uma comparação. A mamografia, ela é sempre comparativa um lado com o outro, né? Então, assim, com isso a gente consegue perceber assimetrias, né? O que acontece com a mama é que, assim, com o passar dos anos, a glândula mamária, ela vai sofrendo uma atrofia. Por quê? Isso está ligado à própria questão da hormonal da mulher, né? A própria questão da menopausa. Mas isso tem que acontecer
de uma maneira geralmente simétrica. Quando você percebe na mamografia, quando você está logo o exame, quando você está recebendo a paciente, você olha aquele exame e você percebe que há uma simetria, ou quando você compara um exame de um ano com o outro e você vê que tem uma lesão nova, né? Por exemplo, o que a gente chama de neodensidade, aquilo é suspeito. Então, na mama, geralmente, o que acontece é a atrofia, nunca lesões novas. Então, sempre quando tem algo novo, de um ano para o outro, principalmente, de um exame para o outro, é algo que chama atenção. Daí a importância da paciente levar o exame anterior para ser feito a comparação, tanto na consulta, quanto quando ela for fazer o exame lá na clínica de radiologia. Então, assim, a partir de que idade? Outra pergunta. É indicado começar a realizar a mamografia. Então, assim, pela Sociedade Brasileira de Mastologia e a Sociedade Americana, a gente tem que começar a fazer mamografia em mulheres sem risco, nas mulheres a partir de 40 anos. O exame tem que ser feito anual. Eu brinco que o câncer não vai escolher, esse ano eu não vou ali aparecer porque ela não vai fazer exame. Não existe isso de falar, olha, esse ano eu não quero fazer, eu vou fazer só o ano que vem. Não! Existem os cânceres de intervalo. Então, assim, tem muita paciente que, infelizmente, pulou um ano e justamente no ano que ela pulou, ela aparece comigo e fala, mas doutor, é injusto, justamente naquele ano que eu não fiz, apareceu. Então, assim, não dá para brincar, tem que ser feito anual. E agora, o que acontece é assim, existem as pacientes de um risco um pouco maior. Então, nas pacientes, por exemplo, que têm um familiar de primeiro grau que tiveram um câncer de mama numa idade mais precoce, por exemplo, 45 anos, essa familiar vai ter que fazer a mamografia 10 anos antes dessa idade de diagnóstico. Então, ela vai ter que começar aos 35. Se teve um familiar que teve um câncer de mama aos 40, essa mamografia deveria começar aos 30. E não só a mamografia. Então, assim, a gente consegue também alternar, em pacientes que têm um risco bem alto, alternar muitas vezes a mamografia com a ressonância magnética. Então, assim, a gente tem uma gama de exames ali que a gente pode estar solicitando de uma maneira individual, de acordo com cada paciente. Mas, em geral, a mamografia deve ser realizada a partir de 40 anos e anualmente. Né? Outra coisa que tem acontecido ultimamente, Fábio, são as pacientes vindo já com 70 anos e falam, doutor, olha, eu fui em tal lugar e falou que eu não preciso fazer mais. Mas, Fábio, então assim, hoje em dia, a gente tem a questão da longevidade. Então, assim, as pacientes estão vivendo muito e muito bem. Então, assim, essa questão de parar de fazer exames aos 70 anos inexiste. Então, assim, as pacientes hoje em dia vivem muito bem até os 90 anos. O que se sabe? Se a paciente tem uma sobrevida de pelo menos 5 anos, essa paciente tem que fazer exames de rotina, todos os exames de rotina. Então, uma paciente que tem uma vida autônoma, independente, uma paciente que faz as suas atividades diárias de uma maneira independente, essa paciente tem que continuar fazendo os exames de rotina. Todos, não só os de mama, mas todos. O próprio preventivo é outra coisa que a paciente muitas vezes vem, eu não preciso mais, eu estou com 70 anos. Não, ela tem que continuar fazendo os exames dela. Claro, uma paciente hoje de 70 anos, ela tem ainda 15, 20 anos de vida ainda, né? E aí, ela tem um câncer de mama, ela pode perder aí 20 anos de vida, né? Então, com certeza, isso é muito importante, né? Deixa eu só fazer um agradecimento aqui, ó, tem bastante gente assistindo a nossa live, agradecer aqui alguns colegas que estão aqui, a doutora Sara, a doutora Júnia, nossos colegas oncologistas, a doutora Priscila, que é psiquiatra, também que fez uma live comigo semana retrasada. Né? Obrigado por estarem aí participando com a gente. Bom, Evandro, vamos lá então. A paciente tem um nódulo de mama, né? Foi diagnosticado um nódulo de mama, ou na mamografia, ou no ultrassom, né? Esse nódulo é suspeito. O que essa paciente vai fazer? Como que a gente vai... O que se faz com essa paciente, né? Quando ela diagnostica um nódulo que pode ser suspeito de câncer de mama? Então, assim, essa paciente, quando ela vem ao consultório, ela é examinada. Se o nódulo é um nódulo suspeito, né, igual você disse, né,
seja no exame físico, no exame de imagem, né? A gente tem que dizer que, assim, existe uma classificação quanto a isso, uma classificação de imagem de mama que é mundialmente reconhecida, então, que a gente chama de BIRADS, né? Então, assim, esse BIRADS é falado, é uma linguagem que qualquer lugar do mundo vai se entender, que a paciente tem um BIRADS 5, por exemplo, é uma paciente que tem uma lesão de altíssima suspeita e que necessita de realização de uma biópsia. Então, toda paciente que tem algo suspeito na mama, principalmente um nódulo, por exemplo, que é a lesão mais comum, ela nunca vai diretamente para o centro cirúrgico fazer a cirurgia diagnóstica. O que é feito é um exame diagnóstico que, na maioria das vezes, é realizado por meio de uma core biópsia, né? Então, assim, a core biópsia é um exame que geralmente a gente faz por meio de ultrassonografia, a gente usa o ultrassom como um guia, e a gente acaba fazendo a coleta de fragmentos desse nódulo, né? Então, assim, a gente coleta em torno aí de 4, 5 fragmentos, em média, né? Que é o que a literatura recomenda, e a gente manda para um patologista bom, como o Dr. Fábio, analisar para a gente e dizer se aquela lesão é um câncer de mama, né? Se aquilo ali corresponde a uma lesão benigna ou uma lesão maligna, né? É a partir dali que a gente vai conseguir fazer o planejamento cirúrgico, né? Ou muitas vezes, se a paciente está com um diagnóstico um pouquinho mais avançado, é aí que vai entrar a oncologista clínica, né? A doutora Sara, a doutora Júnia, que vão acabar agindo ali para nos ajudar, tentando diminuir essa lesão, por exemplo, através de uma quimioterapia neoadjuvante, né? Para depois ela voltar para a gente, para o mastologista, e a gente conseguir fazer uma cirurgia menos invasiva, menos agressiva, né? Então, uma lesão suspeita, ela precisa de um diagnóstico histopatológico, que é feito através de uma biópsia. E aí a gente entra na jogada, né? O diagnóstico de câncer é um diagnóstico anatomopatológico, né? E aí tem que fazer a biópsia, essa biópsia vem para o laboratório de anatomia patológica e é o médico patologista que dá esse diagnóstico, né? Eu aqui no laboratório, a gente recebe essa biópsia, né? E nós vamos olhar as células, né, dessa biópsia, desse fragmento dessa lesão de mama. E baseado nas características dessas células, nós vamos dizer se aquela célula é benigna, se aquela célula é maligna, e se for maligno, qual o tipo de câncer que ela tem, né? Então aí nós vamos dizer se é um carcinoma, né, se é um sarcoma, se é um carcinoma, que tipo de carcinoma que é, qual o grau histológico daquele tumor, e baseado nesses dados que o cirurgião, né, no caso o doutor Evandro aí, vai poder tomar as condutas devidas com aquele diagnóstico que o patologista liberou no laudo, né? Sim, é a partir desse momento que a gente tem o diagnóstico, e isso, na verdade, até como uma maneira trabalhista. A gente não consegue, por exemplo, afastar uma paciente até do trabalho dela, ela não consegue nada enquanto ela não tem um diagnóstico do patologista. Então, assim, enquanto o patologista não entrou na jogada, digamos assim, enquanto ele não está junto e não conseguiu dar o diagnóstico de certeza, essa paciente nem para fins trabalhistas ela consegue nenhuma ajuda, né? Nenhum auxílio. Ela não consegue, por exemplo, ser afastada do próprio INSS, pelo INSS, se ela tiver uma carteira registrada. Então, tá aí a importância dessa paciente ter um diagnóstico. Uhum. Ok, e aí parte para a cirurgia, né, Evandro? Aí vem a questão cirúrgica, né? Hoje as cirurgias estão cada vez mais menores, né? Estão cada vez menos invasivas, preservando mais a mama, né? E a gente conseguindo resultados cada vez melhores de cura com cirurgias cada vez menores, né, Evandro? Isso essa evolução, né? A mastologia é uma especialidade uma das especialidades que mais evoluíram,
principalmente por conta dessa questão conservadora que a gente está tendo atualmente, né? Então, assim, primeiramente, a gente não tinha, por exemplo, uma radioterapia, então, inicialmente era feita só as mastectomias e esvaziamento axilares, né? Quando se descobria um tumor mamário, né, maligno. Atualmente, a gente tem feito as cirurgias conservadoras com técnicas de oncoplastia, né? Então, assim, são técnicas que a gente consegue manter a paciente com uma boa estética, tudo visando a autoestima dela, né? Sempre, lógico, pensando do ponto de vista oncológico, para a gente poder dar o tratamento adequado para ela. O que a gente precisa é sempre ter margens adequadas, né? Ou seja, a gente tirar o tumor com uma margem de segurança, né? Há necessidade de se avaliar sempre essa axila, né? A gente faz uma cirurgia axilar que, quando não tem um tumor clinicamente palpável axilar, a gente faz a biópsia do linfonodo sentinela. Nesses casos, novamente, entra o patologista, né, como como uma pessoa fundamental para a gente no centro cirúrgico, né? Então, assim, ele acaba fazendo um exame que a gente chama de congelação intraoperatória. Então, o patologista vai com a gente no centro cirúrgico, ele avalia as margens tumorais, se essas margens estão seguras para a gente poder fazer o fechamento dessa cirurgia mamária, e além disso, ele avalia esse linfonodo, que a gente chama de sentinela, para dizer se esse linfonodo está livre ou se esse linfonodo está comprometido. Se esse linfonodo estiver comprometido, a gente tem que fazer o esvaziamento axilar. Então, assim, isso é a evolução. Ao invés da gente fechar a paciente, mandar o linfonodo para análise, aguardar a parafina, o patologista está com a gente no centro cirúrgico para poder fazer a análise e a paciente, no único momento cirúrgico, conseguir fazer todo o tratamento cirúrgico dela em um único momento. Então, isso é evolução, né? Então, atualmente, a gente usa essas técnicas de oncoplástica. Eu vi que houve a pergunta aí em relação às mastectomias profiláticas, né? Então, assim, a mastectomia, o nome profilático, foi algo que foi utilizado quando começou a mastectomia, mas depois eles mudaram o nome de mastectomia profilática para mastectomia redutora de risco, porque profilaxia a gente entende como se fosse algo que você conseguisse chegar em torno de 0. E, infelizmente, a mastectomia que a gente faz nesses casos, a gente chega quase ali em torno de 3%, porque um pouquinho de tecido mamário você tem que manter, porque senão você acaba comprometendo demais essa areola, esse mamilo. Então, a gente não reduz totalmente, tá? Então, assim, esses casos dessas pacientes, por exemplo, como a Angelina Jolie, acabou ficando mundialmente conhecido por conta dela, ela tem uma alteração genética, né, que é essa mutação do gene BRCA1, do gene BRCA2, ela acaba tendo a indicação de fazer essa adenomastectomia, que é a retirada da glândula mamária. A gente mantém todo o invólucro, mantém a pele, mantém a areola, mantém o mamilo, e a gente faz a reconstrução imediata por meio de uma prótese. Então, isso é a adenomastectomia redutora de risco. Tá? Isso é feito, atualmente a indicação são as pacientes que têm a mutação desse gene, né? Porque elas acabam tendo um risco grande, em torno aí de 60% para cima, delas terem um câncer de mama se elas não fizerem esse procedimento, né? Mas em pacientes que não... A gente já está tendo muitas pacientes, por exemplo, hoje mesmo aconteceu, uma paciente que eu fiz, uma paciente que estava com câncer de mama esquerda e ela optou, depois da quimioterapia, ela fez uma quimioterapia neoadjuvante e fazer a adenomastectomia bilateral. Então, assim, um lado foi terapêutico e o outro lado, digamos que foi profilático, né? Foi a escolha dela, né? E o convênio reconhece isso também, né? Então, assim, isso foi um ganho muito grande que a gente teve nos últimos anos, né? Esse poder de escolha da paciente também em relação a tentar diminuir cada vez mais o risco dela, né? Mas isso só foi possível com o avanço das técnicas cirúrgicas que a gente teve aí, principalmente na última década, né? Mas aí a gente entra também num dilema, né? Quer dizer, a gente tenta tanto preservar a mama da paciente que tem câncer, né?
Fazer cirurgias cada vez menores numa mulher que tem câncer e de repente você vai lá e tira a mama inteira de uma mulher que não tem câncer, né? É um dilema, né, que a gente entra, né? Eu lembro de uma discussão desse tipo aí, né? Por isso que é uma decisão muito da paciente mesmo, né, Evandro? É uma decisão muito pessoal mesmo da paciente, né? Eu concordo contigo, é um dilema muito grande, né? Eu lembro que quando aconteceu isso, né, com a Angelina Jolie, a entrevista que ela deu foi o seguinte, ela falou assim, olha, eu não quero que meus filhos vejam o que eu vi que aconteceu com a minha mãe. Então, assim, isso é uma questão muito de vivência, né? É muito pessoal isso, né? Então, assim, a mãe da Angelina Jolie faleceu quando faleceu aos 45 anos. Né? Então, assim, Uhum. ela era muito jovem quando ela vivenciou tudo isso. Então, ela, quando ela estava com 39, ela optou por fazer a adenomastectomia, né? Sim, Porque sim. atualmente os estudos mostram isso. O impacto maior que a gente tem na sobrevida é até os 40 anos, né? Então, é uma decisão difícil, eu concordo contigo. Então, por isso que isso é muito individual, né? E não exclui o risco, né, Evandro? Reduz muito, mas não exclui, né? Não exclui. Na verdade, não exclui o Uhum. risco, né? Então, assim, e de novo aquela questão, não adianta nada ela fazer tanta coisa e se ela não mudar também hábitos de vida, né? Então, volta lá na nossa questão inicial. Então, lógico que a gente está aqui para ajudar, para atuar, né? Médico da paciente, a gente acaba fazendo uma decisão em conjunto, né? Auxiliando, orientando, mas se a paciente não fizer por si, não adianta, a gente também não consegue resolver tudo, né? Depende muito da paciente também. Com certeza, com certeza, né? E continuar acompanhando também, né, Evandro? Não pode também, não, fiz a mastectomia bilateral lá, preventiva, e não preciso mais acompanhar, não preciso mais ir no médico, não preciso fazer mamografia, não preciso fazer mais nada, né? Então, isso também é um dado importante, né? Acaba sendo depois é interessante porque depois do tratamento, né, muitas pacientes acabam tendo a fobia, né, natural, por conta de tudo que ela passou ali. Então, assim, elas acabam ficam mais atentas, né? Então, assim, qualquer lesão, qualquer alteração na palpação acaba vindo, a gente revê, faz exame de imagem, faz o exame físico novamente, tá? Mas, assim, eu acho só muito interessante que durante o tratamento, porque o tratamento muitas vezes demora em torno de um ano, desde a cirurgia até depois do término da radioterapia, quando a paciente acaba tendo que fazer quimioterapia também, né? Então, assim, esse tratamento em conjunto, né, tirando aí a medicação, a hormonioterapia, né, que é via oral, ela mais ou menos demora um ano. Então, durante isso, a paciente começa a reconhecer algumas coisas. Ah, meu trabalho é estressante. Ah, eu estava obesa, eu não fiz atividade física. Eu vou mudar. Mas aí é interessante porque depois que passa essa fase, aí ela volta lá, ela vai vendo que vai passando, cada vez mais passa um ano, passa 2 anos. Eu falei, e aí, como é que tá a questão? Ó, você tá com pré-diabetes, você tá com colesterol alto, você tá fazendo atividade física? Não tá fazendo. Então, assim, é difícil, Fábio. Então, assim, eu vou te falar que das pacientes assim que eu tenho, eu acho que uma ou duas conseguem mudar hábitos de vida, assim, sabe? É muito difícil a gente conseguir. Eu acho que o mais difícil de tudo não é nem a questão da paciente buscar auxílio anual, é a questão da conscientização de ter que mudar uma alimentação e ter que mudar, de ter que sair do sedentarismo, né? Então, eu acho que o mais difícil é Legal. Bom, agora vamos falar de uma coisa boa. É, Câncer de mama tem cura, né, Evandro? Eu acho que uma coisa que a gente tem que falar muito aqui hoje é essa questão dessa esperança aí de que diagnosticando cedo câncer de mama tem cura, né? Acabar com esse estigma de, eu tenho câncer de mama e eu vou morrer, né? Então, como está essa realidade hoje, né? Da cura dessas pacientes, né? Da sobrevida, como que tá essa mudança, essa melhora, né? Na cura dos pacientes de câncer de mama? Na verdade, assim, quanto mais precoce for feito o diagnóstico, maior a chance de cura, né? Então, uma paciente, por exemplo, a gente tem um estadiamento que é feito, né? Uma classificação que é feita
quando a paciente vem na consulta, quando a gente está com o diagnóstico, né? Então, assim, uma paciente, por exemplo, que está no estadiamento 0, que é o estadiamento dessa lesão pré-cancerígena, que a gente chama de carcinoma in situ, por exemplo, essa paciente tem 100% de cura. Essa paciente, ela praticamente está curada. A paciente que vem no estadiamento 1, por exemplo, que é já uma lesão que, por exemplo, ela teria um tumor de até 2 centímetros ali, a paciente ela tem uma chance de cura em torno aí de 98%. Então, assim, quanto mais precoce essa paciente buscar ajuda, buscar o diagnóstico, maior a chance de cura dela, né? Então, assim, eu acho que hoje em dia a questão maior é a informação, é a conscientização. A gente que mora nessa região, então, assim, a gente tem, eu recebo muitas pacientes que acabam demorando a buscar ajuda por medo, por receio de, eu não vou, porque ela ainda tem aquela ideia lá antiga, não posso falar o nome dessa doença, eu tenho medo que eu vou e vai ser feita uma mastectomia, vou perder a mama toda. E não é essa a realidade que a gente tem, né? Dourados é uma cidade que propicia um atendimento como um todo, a paciente acaba tendo todo o tratamento aqui em Dourados, ela não precisa mais sair da cidade, né? Então ela tem a comodidade de fazer todo o tratamento no lar dela, né? Uma coisa que antigamente não era realidade. Ela tem a condição de fazer uma cirurgia conservadora, uma cirurgia esteticamente adequada, né, sem estigma, uma paciente que consegue muito bem viver em sociedade, ir na piscina, ir para a praia, e sem ninguém perceber que essa paciente fez um tratamento oncológico, né? E essa paciente consegue retomar a vida dela normalmente, ela consegue fazer as atividades dela depois de um tratamento desse normalmente, né? A sobrevida ela é alta quando é feito um diagnóstico precoce. Né? Então, quanto mais cedo buscar ajuda, buscar um diagnóstico, buscar auxílio, maior a chance de cura dessa paciente. Uhum, legal. Vamos falar, já estamos chegando aqui no final da live, mas acho que é uma coisa interessante que a gente tem que falar aqui, né? Que é câncer de mama em homem, né? Que a maioria das pessoas acha que isso não existe, né? Mas a gente dá diagnóstico. Eu mesmo aqui, em Dourados, nesses 15 anos que eu estou aqui, eu já dei uns 4 diagnósticos aí de câncer de mama em homem, né? Fala um pouquinho disso, Evandro. Eu acho que é importante a gente tocar nesse assunto. O câncer de mama masculino, ele na verdade ele é mais raro que o feminino. Ele é um caso de câncer de mama de homens para cada 100 cânceres de mama femininos, né? Então, assim, há uma diferença grande. O câncer de mama masculino, ele acaba acontecendo em homens em torno de 60 anos. Então, também é uma idade mais tardia que a mulher, que já seria ali em torno de 50 anos, né? A mulher é um pouco mais jovem, a incidência é maior ali, a mulher vai de 40 a 60, a incidência é maior, e o homem já começa após aos 60. O câncer de mama masculino está ligado também aos hábitos de vida, está ligado a homens que são obesos, hipertensos, diabéticos. Os homens que apresentam o câncer de mama, por mais que teriam mais facilidade de se fazer o diagnóstico, infelizmente eles vêm numa época mais tardia, porque o homem não valoriza a lesão. Sempre acha que aquilo ali vai passar. Então, por que eu falo que seria mais facilidade? Porque o homem não tem tecido glandular. Então, assim, não tem igual a mulher, às vezes, a mulher tem uma mama muito volumosa, ela tem uma certa dificuldade de perceber um nódulo ali numa mama mais volumosa. O homem não. Como o homem tem menos tecido ali, né, tem uma estrutura menor, ele teria uma facilidade maior, porque os nódulos, os cânceres de mama mamário, os cânceres de mama masculino, eles acabam aparecendo na região atrás da areola. Então, assim, seria muito fácil dele perceber. Então, um homem que esteja obeso, hipertenso, geralmente diabético, em torno aí de 60 anos, que percebe um nódulo, um caroço, ele tem que buscar ajuda, ele tem que buscar auxílio. E o diagnóstico feito da mesma maneira, com o médico mastologista, com o exame de palpação, com o exame de imagem, por meio de uma mamografia, por meio de uma ultrassonografia, por meio da core biópsia também, que a gente já comentou, tá? E por meio de cirurgia também. Então, assim,
infelizmente, o câncer de mama masculino, como ele não é quase falado, ele acaba sendo um pouco mais agressivo por conta dessa busca tardia por ajuda, né? Então, se os homens buscassem mais precocemente, a gente também teria um maior índice de cura nesse grupo. Uhum. Legal, muito bom. Bom, então, Evandro, o que que a gente, né, qual que seria o nosso recado principal aí hoje, né? Eu acho que é a gente falar aí mesmo da prevenção, né? Do diagnóstico precoce e das mudanças de hábito de vida que a pessoa tem que ter, né, Evandro? Eu acho que essa que é a mensagem principal que a gente tem que passar aqui no Outubro Rosa, né? Eu acredito que assim, a mensagem, primeiro, antes de tudo, é exame anual, né? Não adianta a gente fugir disso, né? Então, assim, como a gente está falando de câncer de mama e a incidência maior, como a gente disse, é em mulheres, então, assim, não adianta a gente fugir de exames anuais. Então, a mulher tem que fazer, se está na idade ou se ela tem fator de risco, ela tem que fazer mamografia anual. Eu costumo pedir nas mamas densas também uma ultrassonografia mamária. Aí a paciente já aproveita e ela já faz o seu preventivo, já faz a sua prevenção como um todo, seja cardiológica. Então, não adianta fugir dos exames anuais. A segunda coisa que eu brinco com as pacientes é o seguinte: a gente tem que projetar nossa vida sempre daqui em torno de 5, 10 anos. Então, assim, não adianta a gente viver no automático. A gente tem que repensar. Então, assim, eu estou vivendo de uma maneira adequada, como é que eu vou estar daqui 10 anos? Eu vou estar bem? Se eu continuar da maneira que eu estou indo, eu vou estar melhor ou eu vou estar pior do que eu estou hoje? Né? Então, se a paciente tiver no estilo de vida que ela não está satisfeita, ela tem que buscar mudar, a mudança. Seja ela na alimentação, seja ela na atividade física. A gente está numa cidade, principalmente, e as cidades hoje em dia, elas propiciam que a paciente tenha um auxílio, né? Seja por uma nutricionista, seja por um profissional de educação física ou qualquer outro profissional que possa estar auxiliando essa paciente. Então, assim, hábitos de vida saudáveis e diagnóstico precoce por meio de exames de rastreamento anuais. Então, o que tem que ficar no Outubro Rosa é isso, né? Ame-se, né? Cuide-se. Legal, muito bom, muito bom. E então, estamos chegando aqui no final da nossa live, né? Dizer que teve bastante gente aqui que participou, agradecer muito a presença de todo mundo, dizer que nesse mês aqui do Outubro Rosa, nós vamos fazer várias lives, todas voltadas para a saúde da mulher. Semana que vem nós vamos falar sobre o exame preventivo, a prevenção do exame, a prevenção do câncer de colo de útero. Quem vai estar com a gente vai ser a doutora Elisângela, médica ginecologista aqui de Dourados. Junto comigo nós vamos discutir bastante a questão do câncer de colo de útero. Então não percam semana que vem. Quem assistiu a live pela metade, ou chegou agora, ou não teve tempo de assistir inteira, essa live vai estar daqui a pouco já no IGTV aqui do Instagram do Artemis, tá? Disponível. E amanhã ela já vai estar indo para o nosso canal do YouTube, é o canal do Artemis, é só digitar lá no YouTube Artemis Laboratório. Lá já tem mais de 30 lives sobre vários temas. Então, se você estiver interessado aí, pode nos procurar, tá? E aqui no Artemis a gente faz toda a parte diagnóstica de câncer de mama. Desde a punção aspirativa, a parte de análise das biópsias, a parte da avaliação histopatológica da cirurgia de mama. Vamos no centro cirúrgico fazer o exame intraoperatório de congelação junto com o mastologista. E a gente faz também os exames complementares de imunistoquímica, exames genéticos, né? Então, se você estiver precisando de algo, precisar de alguma informação, quiser discutir alguma coisa sobre os seus exames, eu estou aqui disponível todo dia aqui no laboratório. Vou ter muito prazer em receber vocês aqui, tá? Evandro, queria que você aí também fizesse seu agradecimento, a sua despedida e falar aonde que o pessoal te encontra, né? É importante passar o endereço aí do teu consultório, né? Para as pessoas que assistiram aí, de repente, quiserem te procurar. Fala um pouquinho disso aí, por favor. Bom, queria agradecer a todos que estiveram aqui com a gente, né? Eu queria agradecer o teu convite, Fábio, obrigado.
Foi uma honra estar aqui, né, para a gente conversar sobre isso. É um tema que é o meu trabalho diário, né, então eu sou muito feliz com o que eu faço. Eu trabalho, eu atendo, o meu consultório é na Clínica dos IPs, né, eu atendo na Clínica dos IPs, que é na Rua Olinda Pires de Almeida. Eu estou à disposição para quem quiser consultar, para quem precisar. Queria agradecer a um por um das pessoas que estiveram aqui presentes, das pessoas que participaram, que mandaram perguntas, e dizer que eu estou à disposição aí para todo mundo que estiver precisando. E um grande abraço a todos. Então tá, Evandro, olha, muito obrigado. Foi uma live muito proveitosa. Eu acredito que quem esteve aqui com a gente teve a oportunidade de receber bastante informação. Eu acho que foi uma live assim muito didática, muito clara, muito transparente. Então, eu acho que acrescentou bastante. Obrigado mesmo pela presença. A gente tem aí um histórico já da gente estar trabalhando junto aí já há uns 10 anos, mais ou menos, né, Evandro? Por aí, né? 10 anos, por aí. E é mais uma parceria nossa aí, né, nessa live. Então, pessoal, olha, agradecer muito todo mundo que assistiu, agradecer demais a audiência nossa hoje, que foi muito boa. Né, falar de novo, cuidem-se, né? Cuidem-se, conheçam seu corpo, visitem seu ginecologista anualmente, faça sua mamografia anual a partir dos 40 anos, tá? Lembrando que o câncer de mama, se você diagnosticar ele a tempo, ele tem cura. E isso é o ponto mais importante. Diagnosticar precocemente para você se curar dessa doença. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Muito obrigado, Evandro. Uma boa noite. O Artemis Laboratório agradece a presença de todos.